O programa que se segue tem o patrocínio de Banco Millennium Atlântico. Olá, garotada! Com muito prazer, hoje estamos aqui para trilharmos o caminho da leitura e da imaginação. O Clube da Fantasia é um programa criado exclusivamente para vocês, como um espaço dedicado à literatura infanto-juvenil e aos fazedores desta arte. É nossa intenção, por um lado, promover as boas obras literárias e incentivar os mais jovens na sã tarefa de ler, e levando assim os seus conhecimentos. Por outro lado, embarcarmos todos numa viagem pelo mundo da imaginação. Mas, antes do embarque, vou falar-vos um pouco mais sobre este nosso programa. Além da literatura, teremos também um espaço dedicado à nossa interação, onde vocês, os nossos fiéis companheiros, poderão escrever para nós através do e-mail que vê mesmo aqui indicado. Vocês poderão escrever-nos a darem sugestões, a fazerem críticas ou mesmo a falarem-nos sobre os livros que leem ou que gostariam de ler. Enfim, falem connosco que isso passará no espaço interativo dedicado aos meninos que leem. E, como o nosso programa tenciona não ser só educativo como também cultural, teremos um pequeno momento de literatura oral chamado Ancestralidade, onde apresentaremos ditados e provérbios das mais diversas etnias que compõem a nossa nação, narrados e escritos na sua expressão original e acompanhados do significado e tradução, para que todos possamos compreender e aprender. Pois bem, agora que já fizemos a nossa apresentação, vamos ao nosso Clube da Fantasia. Otaviano Correia é um escritor angolano, nascido em 1940, na cidade de Lubango, província da Huila. Atualmente, reside na Ilha da Madeira desde 1988. É um dos fundadores da União de Escritores Angolanos e, durante muito tempo, colaborou na rádio, televisão e em jornais e revistas angolanos. Publicou vários livros, na sua maioria de literatura infanto-juvenil. Em 1981, recebeu o Prémio Especial da Unesco na exposição Os Mais Belos Livros do Mundo, pela sua obra O País das Mil Cores. Em 2014, por ocasião do Jardim do Livro Infantil, foi publicada a obra O Bicho dos Relvados, que é a nossa eleição para o espaço literário animado que se segue. Parada Jurássica, já presente em todas as livrarias. Parada Jurássica, o último lançamento da Parada dos Candengos. O Bicho dos Relevados, por Otaviano Correia. Judião era o nome do filho mais velho de Dezêncio Cordeiro. Tal filho, tal pai, também com nome estranho. Dezêncio por ter nascido em dezembro, Cordeiro por analogia com o próprio Jesus Cristo. Dezêncio gabava-se que o filho tinha nome de um filósofo da antiguidade e que seria uma estrela do futebol. O tempo passava e o garoto ia crescendo. Sempre que houvesse um jogo, lá ia o papá Dezêncio com o pequeno Judião a tiracolo. Não importava qual era o jogo, e lá iam eles, com o pai dizendo: Judião tem de ser jogador de futebol. Mas com o passar do tempo, Judião crescia e de futebol, niet. O garoto gostava mesmo era de bichinhos. O papá Dezêncio bem que se esforçava para que o filho se interessasse por futebol,
mas Judião lhe dava sempre a volta. Sorrateiramente livrava-se da bola e ficava no quintal, deitado no chão, formigando conversas ou examinando um besouro com a maior das atenções. Essa era a sua real inclinação. Quem fingia não reparar era o pai, que gabava-se aos amigos das peripécias imaginárias do filho, dizendo que no dia anterior, em um jogo que não acontecera a não ser na sua imaginação, este fintou 3 adversários e marcou um gol, que depois ainda marcou mais 2. Zêncio dizia que para o filho futebol era fenómeno ball. Contudo, ao acabar o liceu, Judião decidiu que o curso que queria seguir seria Biologia. Para desespero do pai, de Zêncio, que nessa altura já estava convencido que a carreira de futebolista não seria o futuro do filho. E esperava ao menos que este seguisse formação de educação física, que se tornasse um outro Mourinho, ou ainda melhor que o Mourinho. Mas Biologia? O pai de Zêncio achava que isso não dava nem fama nem dinheiro. Mas Judião se matriculou mesmo em Biologia, ou Bichologia, como dizia o pai. Passado algum tempo, depois, um facto insólito aconteceu. O principal estádio da cidade, onde se disputavam os grandes jogos do campeonato, estava doente. A relva estava a definhar e ninguém sabia a causa do problema. Peritos de todo o mundo foram chamados para estudar o assunto, mas não acharam a solução. Todos os dias, os noticiosos falavam desse problema e as notícias diziam que o fenómeno já estava a suceder noutros campos. O assunto tornou-se o principal tema da discussão da sociedade. No desenvolvimento dessa situação ficou claro que era urgente uma solução, mas não havia verba suficiente para um relevado novo. Enquanto isso, Judião já se havia formado e se transformado num verdadeiro animal da ciência. Desse modo, para o Dr. Judião, nenhuma doença provocada por insectos guardava segredos. Por isso, decidiu analisar que bicho estaria a atacar os relevados. Colheu amostras de raízes, caules, folhas e sementes. Um dia destes, quando de Zêncio se lamentava com conhecidos e amigos a sua desilusão com o filho, quanto à desejada carreira futebolística, foi surpreendido com a notícia da televisão. As notícias anunciavam que o entomologista Judião Cordeiro havia sido galardoado com o International Prize for Biology, Prémio Internacional de Biologia, um galardão anual dado a cientistas que se destacam por contribuições significativas na área da biologia. Além do prestígio e um valor significativo, as notícias diziam também que o prémio se devia à descoberta e caracterização de um agente que, há anos, era responsável pela destruição dos relevados dos mais importantes estádios de futebol de todo o mundo. No processo, o jovem cientista fizera uma descoberta que acabou batizada pela comunidade científica com o seu nome. De Zêncio Cordeiro, depois de ouvir tudo, se pôs aos pulos, gritando, rejubilando, porque sempre dissera que o miúdo era bom nos relevados. E foi a nossa narrativa animada de O Bicho dos Relevados, uma obra divertida, educativa, assinada por Otaviano Correia. Por hoje é tudo. Estaremos de volta no próximo programa e até lá desejamos a todos um bom serão literário e saudações fantásticas. Este programa teve o patrocínio de Banco Millennium Atlântico.